Você já confiou tanto em alguém que ignorou todos os sinais de perigo? Já abriu as portas da sua casa, do seu coração, e mesmo assim foi traído de forma tão fria que parecia cena de um filme? Pois é, foi assim comigo. Um empurrão, uma queda que doeu mais na alma do que nos ossos, e o sorriso cruel de quem deveria me amar. Eles me chamaram de dramática. Me disseram que era coisa da minha cabeça. Que eu, velha demais, já não sabia diferenciar a verdade da imaginação. Enquanto isso, a maldade corria solta debaixo do meu próprio teto, e cada objeto roubado, cada palavra manipulada era mais um pedaço da minha dignidade arrancado. Mas a vida tem um jeito curioso de virar o jogo quando você decide não se calar. Às vezes, é no momento de maior fraqueza que a gente encontra a força que nem sabia que tinha. Foi assim que transformei a dor em estratégia, que passei de vítima a protagonista. Essa história não é só sobre traição familiar. É sobre vingança inteligente. É sobre reconquistar o que tentaram arrancar de mim. É sobre mostrar que a velhice não é sinônimo de fraqueza, mas de sabedoria. Então prepare-se para mergulhar em uma jornada de coragem silenciosa, de justiça tardia e de reviravoltas que ninguém esperava. Vou te contar como uma avó, dada como derrotada, derrubou o futuro que a própria família sonhava às custas da sua dor. E, no fim, você vai entender que algumas quedas são apenas o impulso para a gente se levantar ainda mais forte. Quer saber como tudo começou? O barulho do vaso de porcelana estilhaçando no chão ecoou como um presságio. Era mais do que apenas um objeto quebrado. Era a memória de 5 gerações, reduzida a cacos pelos pés de um neto que me olhava com aquele meio sorriso que arrepiava minha espinha. Ops, ele disse, sem um pingo de remorso. Naquele instante, percebi que algo estava errado, que a inocência daquela criança escondia uma maldade que ninguém queria enxergar. Jason tinha apenas 10 anos, mas carregava nos olhos um brilho frio, calculista. Não era apenas uma travessura infantil. Era como se ele tivesse prazer em ver a dor refletida no meu rosto. Eu, uma avó que sempre foi paciente, amorosa, agora era alvo de um jogo cruel. Daniel, meu filho, continuava com os olhos grudados no celular. Vanessa, minha nora, fingia que nada via. É só um vaso, mãe, ele disse como se minha história inteira fosse descartável. Durante o jantar, tentei tocar no assunto. Minha voz tremia, mas meu coração gritava por justiça. Jason precisa de limites. Ele tem machucado os animais da vizinhança. Isso não é normal. Mas Vanessa apenas pousou sua taça de vinho com aquela calma ensaiada. Meninos serão meninos, Ellie. Daniel, sempre o pacificador covarde, apenas disse: vamos aproveitar o jantar. E eu engoli a indignação como quem engole veneno, sentindo cada gota corroer minha esperança. Mais tarde, enquanto carregava minha bandeja de chá para o andar de cima, a casa parecia mais fria do que nunca. Aquela escada vitoriana, testemunha de tantas memórias felizes, agora era só um caminho estreito para o medo. Foi então que Jason surgiu das sombras. Ninguém acredita em você de qualquer jeito, ele sussurrou, os olhos brilhando como os de alguém muito mais velho do que realmente era. Antes que eu pudesse reagir, senti o empurrão. O mundo girou em câmera lenta. A bandeja voou das minhas mãos. Meu corpo encontrou cada degrau com um impacto doloroso. Um estalo seco anunciou o osso quebrado do meu pulso. A dor física foi brutal, mas a dor na alma, essa me rasgou por dentro. Ouvi meu filho correndo, gritando meu nome, mas no olhar dele não vi preocupação. Vi exasperação. E na esquina do corredor, Jason espiava, com aquele mesmo sorriso perverso. No hospital, fui tratada como uma idosa confusa. Daniel e Vanessa contaram a versão deles com a segurança de quem tem a mentira na ponta da língua. Ela tropeçou, disseram. Acidentes acontecem na idade dela. Ninguém quis ouvir minha versão. Ninguém acreditou quando eu disse, chorando, que Jason havia me empurrado de propósito. Eu não era mais a mulher respeitada que sempre fui. Para eles, eu era só um estorvo, uma velha inconveniente. Naquela noite, sozinha no quarto, com o braço engessado, percebi que havia algo muito maior acontecendo.
A maneira como eles se entreolhavam, as conversas sussurradas que paravam quando eu chegava, tudo fazia sentido. Eu não era apenas desrespeitada. Eu era um obstáculo, uma peça que precisava ser removida para que eles tivessem o que queriam. A casa, o dinheiro, minha dignidade. Foi ali, naquela cama fria, que uma semente de coragem começou a germinar. Porque a verdade é que nem sempre a força vem dos músculos. Às vezes, ela nasce do fundo do coração, alimentada pela injustiça. Naquele momento, uma decisão silenciosa se formou dentro de mim. Eles achavam que eu estava derrotada, que a queda havia acabado comigo. Mal sabiam que estavam apenas me dando o motivo que eu precisava para me levantar de um jeito que eles jamais esperariam. Os dias seguintes foram um desfile silencioso de pequenas crueldades. Jason parecia se divertir em quebrar objetos valiosos, sempre escolhendo aqueles que carregavam mais significado para mim. O antigo porta-retrato de prata, presente do meu falecido marido, caiu misteriosamente da estante. Meu diário, onde eu guardava décadas de memórias, foi rabiscado com canetas coloridas. E, a cada nova perda, ele me lançava um olhar que misturava desafio e satisfação, como quem tem certeza de que nunca será punido. Daniel seguia alheio, ou talvez fingisse não ver. Era mais fácil acreditar que sua mãe estava exagerando do que admitir que algo estava terrivelmente errado com o próprio filho. Vanessa, por outro lado, parecia tirar certo prazer da minha angústia. Sempre tinha uma resposta pronta para justificar o injustificável. Ellie, você está ficando muito sensível. É só uma criança, ele não sabe o que faz. Mas eu sabia. No fundo, ela também sabia. Foi então que a vizinha, Dona Peterson, me procurou discretamente. Com os olhos marejados, me contou que tinha visto Jason jogando pedras no gato dela. A senhora precisa fazer algo, antes que seja tarde, implorou. Tentei conversar com Daniel e Vanessa de novo. Mais uma vez, fui silenciada. Aquela velha está ficando cega, Vanessa riu. Talvez você devesse parar de escutar fofocas de gente que não tem o que fazer. A humilhação queimava como fogo. O clima dentro de casa se tornou sufocante. Eu andava pelos cômodos com um nó no estômago, sentindo que cada canto da minha própria casa já não me pertencia. À noite, ouvia risos abafados vindos do andar de cima, risos que carregavam um tom quase cruel. Jason se tornara um pequeno tirano, e Daniel e Vanessa, os cúmplices perfeitos, mascarados de pais preocupados. Cada vez mais, comecei a perceber sinais sutis de manipulação. Meus remédios estavam fora do lugar. Meus objetos mais íntimos apareciam deslocados, como se alguém quisesse me fazer duvidar da própria memória. Fotos da família eram trocadas de lugar. Era um jogo de gaslighting tão bem calculado que, por um momento, cheguei a duvidar de mim mesma. Mas o instinto gritava que aquilo não era coincidência. As conversas à mesa se tornaram frias, mecânicas. Vanessa falava sobre a valorização do mercado imobiliário com um brilho ganancioso nos olhos, enquanto Daniel ouvia em silêncio, mas sem discordar. Uma casa desse tamanho para apenas uma pessoa. Não faz sentido. Ela soltou, quase como quem planta uma ideia. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como ouvir um plano dito em código, e percebi que eu era a peça que precisava ser removida para que eles o concluíssem. Comecei a notar panfletos de casas de repouso estrategicamente deixados sobre a mesa da cozinha. Quando eu os mencionava, Vanessa fingia surpresa. Você deve ter colocado aí sem perceber, Ellie. Está se esquecendo das coisas de novo? A raiva subia, mas engolia em seco, porque eu já sabia. Qualquer reação seria usada contra mim como mais uma prova da minha suposta fragilidade. Por fora, eu me mantinha serena. Mas por dentro, algo estava mudando. Cada palavra venenosa, cada olhar debochado, cada risada abafada era como uma faísca. E de faísca em faísca, um incêndio silencioso começou a crescer dentro de mim. Eles não faziam ideia, mas cada crueldade era combustível para algo que, em breve, se tornaria impossível de apagar. Naquela noite, eu sentia que algo pairava no ar. O silêncio da casa era estranho, pesado, como se estivesse esperando por um acontecimento inevitável.
Carreguei a velha bandeja de chá até a escada com o cuidado que a artrite ainda me permitia. Cada degrau era um lembrete de como o tempo tinha marcado meu corpo, mas também da resistência que eu ainda tinha. Foi então que, do nada, Jason apareceu à minha frente, saindo das sombras do corredor. O olhar dele era frio, um brilho quase doentio. Chegou perto o suficiente para que eu sentisse sua respiração. "Ninguém acredita em você mesmo", sussurrou a voz baixa e cortante. Antes que eu pudesse reagir, senti o empurrão. Foi rápido, decidido, forte demais para ser um simples acidente. Naquele instante, o mundo virou de cabeça para baixo. A bandeja voou das minhas mãos e eu fui tomada pela gravidade impiedosa. Os degraus da escada pareciam lâminas contra meu corpo. Cada impacto era um choque que me tirava o ar, me arrancava qualquer chance de gritar. O estalo seco do osso do meu pulso ecoou na casa. Uma dor aguda, absurda, subiu pelo meu braço e se espalhou como fogo. Mas pior do que a dor física era a sensação de impotência. Eu, que sempre fui tão firme, estava agora vulnerável, caída como uma boneca quebrada. Ouvi passos apressados. Daniel apareceu correndo, seguido de Vanessa, ambos com expressões que não eram de preocupação genuína, mas de incômodo. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou ele, com a voz mais exasperada do que aflita. Antes que eu conseguisse falar, Vanessa completou com aquele tom falso de quem já sabe a resposta. "Você tropeçou, não foi? Esses degraus são traiçoeiros para alguém da sua idade." Ele me empurrou, consegui dizer entre lágrimas e dor. "Jason." Ele me empurrou, mas ninguém acreditou. Daniel desviou o olhar, como quem queria que aquilo acabasse logo. Vanessa revirou os olhos de forma teatral. "Ellie, por favor. Você está sendo dramática. Jason disse que você apenas perdeu o equilíbrio. Acidentes acontecem, ainda mais na sua condição." E na esquina do corredor, lá estava ele, Jason, com aquele mesmo sorriso perturbador, observando a cena como se fosse apenas um espetáculo. No hospital, fui tratada como mais uma idosa confusa, vítima de um tropeço qualquer. Enquanto colocavam o gesso no meu braço, eu via Daniel e Vanessa cochichando do outro lado da sala. Não era preocupação, era cálculo. Um olhar rápido entre eles dizia mais do que 1000 palavras. Ali, percebi que não era só descaso, era um plano. Eu era apenas uma peça que precisava ser movida para fora do caminho. Quando voltamos para casa, o ambiente parecia ainda mais opressor. Vanessa me ofereceu ajuda para subir as escadas, mas havia um tom quase debochado na voz dela. "Você deveria pensar em morar em um lugar mais seguro, Ellie. Quem sabe um lar de idosos. Seria melhor para todos." Daniel apenas assentiu, sem coragem de me encarar. A mensagem era clara. Eu era um peso. Naquela noite, deitada na cama com o braço imobilizado, percebi que algo dentro de mim tinha quebrado junto com o osso. Mas, ao mesmo tempo, algo novo estava nascendo. A queda havia me mostrado quem eles realmente eram, e se eles achavam que eu iria me entregar facilmente. Estavam prestes a descobrir que, às vezes, a força de uma mulher é muito maior do que qualquer queda que ela possa sofrer. Os dias após a queda foram envoltos em um silêncio desconfortável. Por fora, eles fingiam cuidado. Vanessa me trazia chá. Daniel perguntava se eu precisava de algo. Mas havia algo nos olhares, algo que denunciava impaciência, não carinho. Comecei a perceber pequenos detalhes que antes ignorava. Meu diário não estava mais no lugar. Meu porta-joias, sempre fechado, agora aparecia entreaberto. Era como se estivessem mexendo em cada pedaço da minha vida, sem nem se preocupar em esconder. Uma manhã, ao acordar, notei que minhas fotografias haviam sido reorganizadas. Pareciam as mesmas, mas estavam fora de ordem, como se alguém tivesse remexido nelas. Meus remédios, que sempre deixei alinhados na cômoda, estavam trocados de posição. Era um jogo psicológico sutil, mas calculado. Aos poucos, percebi. Não era descuido. Eles estavam tentando me fazer duvidar da própria sanidade. Um gaslighting meticuloso, cruel, que só reforçava o quanto eu era vista como um alvo fácil.
Certo dia, enquanto tomava o café da manhã, vi sobre a mesa um panfleto de uma casa de repouso. Um lugar moderno e seguro para idosos, dizia o título. Quando questionei, Vanessa fingiu surpresa. Você deve ter colocado aí e esqueceu. Está ficando confusa, Ellie. A forma como ela disse isso, com aquele sorriso condescendente, foi como um soco. Era a confirmação de que eu não era mais vista como dona da minha própria vida. As conversas à noite se tornaram ainda mais reveladoras. Eu os ouvia pela fresta da porta. Vanessa falava com uma calma fria. Se ela cair de novo, ninguém vai duvidar. Podemos antecipar tudo. Daniel suspirava, sempre mais fraco do que maldoso. Mas e se ela resistir? E ela, impassível. Ela não vai resistir, já está velha. Uma internação é o melhor para todos. Cada palavra era uma facada silenciosa, mas também um alerta. Foi nesse momento que percebi que precisava de ajuda. Liguei para Beatrice, minha amiga mais antiga, aquela que sempre foi como uma irmã. Contei tudo, cada detalhe. A voz dela, firme, foi como um abraço que me deu fôlego. Eles não vão vencer, Ellie. Nós vamos virar esse jogo. No dia seguinte, ela apareceu com um olhar decidido e uma sacola cheia de itens aparentemente inofensivos. Um relógio antigo, um porta-retrato, uma estatueta. Câmeras, ela sussurrou. Vamos registrar tudo. Instalamos os pequenos dispositivos em lugares estratégicos. O relógio ficou na sala de estar, o porta-retrato na cozinha, a estatueta no corredor. Pela primeira vez em semanas, senti um sopro de esperança. Agora, se eles ousassem mexer novamente nas minhas coisas, haveria provas. E eu sabia que elas viriam, porque aquela crueldade não sabia se conter. Na manhã seguinte, quando revimos as primeiras gravações, meu coração quase parou. Jason, com passos silenciosos, entrou no meu quarto. Abriu meu porta-joias, pegou um par de brincos que Richard havia me dado e, como se fosse um troféu, levou até Vanessa na cozinha. Ela olhou, avaliou e disse: Bom trabalho, querido. Esses valem pelo menos 1.000. E o pior foi o tom. Calmo, quase carinhoso, como se estivesse recompensando um bom comportamento. Ali, diante daquela prova, algo mudou em mim. A dor deu lugar a uma calma fria. Não havia mais dúvidas. Não era descuido, não era exagero da minha cabeça. Eles estavam conspirando, juntos. E agora, eu tinha o que precisava para começar a traçar meu plano. Depois de ver aquelas imagens, algo dentro de mim se acendeu. Não era mais apenas indignação. Era determinação. Eu não podia continuar sendo a vítima passiva de uma história que eles estavam escrevendo às minhas custas. Respirei fundo e decidi que, se queriam me tratar como fraca, eu usaria essa percepção contra eles. Fingir seria a minha maior arma. Beatrice, sempre ao meu lado, me apresentou a George, um advogado experiente em casos de abuso contra idosos. Quando contei minha história, ele me ouviu com uma calma atenta. Isso é mais comum do que você imagina, disse. Mas a vantagem é que você já tem provas. Agora precisamos de estratégia. E foi ali, naquele escritório cercado de livros de direito, que o primeiro esboço do meu contra-ataque ganhou forma. Marta, uma mulher de postura imponente que liderava um grupo de apoio a vítimas de abuso familiar, também entrou na minha vida nesse momento. Ela me ensinou algo valioso. Seja o que eles esperam que você seja, para que baixem a guarda. Deixe-os acreditar que estão vencendo. Aquela frase se tornou meu mantra. Eu começaria a me mostrar mais esquecida, mais dependente, mais frágil. E enquanto isso, construía meu caminho para a liberdade. Nos dias seguintes, passei a agir como se estivesse confusa. Esquecia propositadamente o dia da semana. Perguntava 2 vezes a mesma coisa. Deixava objetos no lugar errado e fingia surpresa ao encontrá-los. Daniel e Vanessa, convencidos de que meu estado estava piorando, relaxaram. E quanto mais relaxavam, mais mostravam quem realmente eram. Enquanto isso, George cuidava de cada detalhe legal. Reorganizou meus documentos, protegeu meus bens e começou a preparar movimentos que ninguém ali esperava. Um dos pontos centrais era o fundo universitário de Jason. Mais de $300.000 que, por lei, eu administrava como única responsável.
Eles contavam com esse dinheiro, e era exatamente por isso que ele se tornaria a peça-chave do meu plano. Também reorganizei meus objetos mais valiosos. Com a ajuda de Beatrice e Marta, tirei discretamente de casa tudo o que tinha valor sentimental ou financeiro e guardei em um local seguro. Quando Jason fosse revirar minhas coisas de novo, encontraria apenas o que eu queria que ele encontrasse. Era quase um jogo de xadrez, e eu estava finalmente assumindo a posição de quem faz as jogadas. Vanessa, confiante demais, começou a me pressionar para assinar documentos. É só para facilitar sua vida, Ellie, dizia, empurrando papéis para que eu transferisse poderes para Daniel. Eu sorria e respondia com voz suave. Claro, querida, eu vou olhar isso com calma depois. Eles acreditavam. Pensavam que estavam a um passo de conquistar tudo. Mal sabiam que o terreno já estava sendo preparado para ruir debaixo dos pés deles. Por fora, eu continuava a avó doce, esquecida e frágil. Por dentro, eu me tornava a estrategista que eles jamais imaginaram que eu poderia ser. E, enquanto eles contavam os dias para me eliminar da própria casa, eu contava as horas para virar o jogo de um jeito que marcaria para sempre as nossas histórias. Chegou o momento de dar o primeiro passo. Com George ao meu lado, criei a Second Chances Foundation, uma fundação destinada a ajudar vítimas de bullying e idosos que sofriam abandono familiar. Tudo foi feito de forma legal, discreta e irrevogável. Em poucas assinaturas, o tão aguardado fundo universitário de Jason deixou de ser a garantia do futuro que eles sonhavam e passou a ser um investimento no futuro de pessoas realmente merecedoras. No mesmo dia, deixei propositalmente sobre minha escrivaninha um extrato bancário falso, sugerindo um grande saque para uma conta desconhecida. Como imaginei, Vanessa foi a primeira a descobrir o papel. Quando cheguei à cozinha, ela e Daniel discutiam em sussurros. Ela tirou o dinheiro, está escondendo de nós, dizia ela furiosa. Ele, visivelmente aflito, tentava acalmá-la, mas o desespero era claro. Na manhã seguinte, veio a abordagem esperada. Mãe, percebemos uns movimentos estranhos na sua conta. Você não quer que eu cuide das finanças para você? É mais seguro. Senti quase vontade de rir com a audácia. Fingi confusão. Ah, querido, devo ter me atrapalhado. Nem lembro direito. Vanessa se apressou em completar. É normal, Ellie. A idade traz esses lapsos. Deixe o Daniel ajudar. Eu apenas assenti, como se estivesse rendida, enquanto por dentro comemorava mais uma confirmação de que caíram na armadilha. Com o teatro montado, a segunda parte do plano começou. George redigiu uma carta oficial informando que qualquer tentativa de acessar meus bens sem autorização seria denunciada às autoridades. Enquanto isso, as câmeras escondidas continuavam a registrar cada movimento suspeito e não demorou para surgirem mais provas. Jason, de madrugada, vasculhando minhas gavetas, Vanessa, examinando minhas joias com um olhar avaliador, Daniel, falando ao telefone sobre acelerar os planos. Foi então que decidi revelar a primeira bomba. Durante um café da manhã, casualmente falei: Ah, lembrei. Transferi o fundo de Jason para uma fundação muito especial. Vai ajudar jovens que sofreram bullying e idosos como eu. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Vanessa parou com a xícara no ar, os olhos arregalados. Daniel ficou pálido. Jason, sem entender completamente, olhou de um para o outro. Como assim? Fundação? Vanessa quase gritou. Esse dinheiro era para a faculdade do Jason. Eu mantive a voz calma, quase doce. Era um fundo educacional, mas agora vai beneficiar muitos estudantes, não apenas um. Achei que seria mais justo. Jason, enfim entendendo, explodiu. Você arruinou tudo, velha estúpida. E foi naquele instante que vi, nos olhos de cada um deles, o medo começando a substituir a arrogância. Depois desse dia, tudo desmoronou para eles. Vanessa, tomada pela fúria, não conseguia mais manter a fachada. Daniel, pressionado, mostrou o lado frágil e covarde, tentando me convencer a desfazer o ato. Mas não havia volta. O dinheiro estava legalmente blindado. E pela primeira vez em semanas, eu dormi em paz, sabendo que o primeiro passo para a minha liberdade estava dado. A virada não foi apenas financeira.
Foi emocional. Foi o momento em que deixei de me sentir prisioneira na própria casa e me tornei a dona do tabuleiro. Eles pensavam que estavam prestes a me derrotar, mas agora era a vez deles experimentarem a queda. Depois da revelação sobre o fundo universitário, a máscara de Vanessa caiu de vez. Ela andava pela casa como uma fera enjaulada, derrubando coisas e gritando acusações. Daniel, antes tão passivo, agora estava dividido entre o medo da esposa e a vergonha de encarar a própria culpa. Jason, sem controle, começou a destruir o que encontrava pela frente, como se quisesse descontar em mim a frustração de ter perdido aquilo que ele achava que já era dele por direito. Foi então que George enviou a segunda carta oficial. Um aviso formal para que eles desocupassem a casa em 60 dias, sob risco de processo por abuso financeiro e psicológico. No mesmo envelope, anexou imagens das câmeras que mostravam o furto das joias, a manipulação dos meus remédios e até o momento em que Jason confessava que me empurrou da escada. Aquilo não era mais só suspeita. Era prova. E prova pesada. O pânico se instalou. Vanessa entrou em desespero ao perceber que a situação poderia chegar às autoridades. Daniel, tentando salvar a própria pele, começou a se distanciar das ações da esposa, alegando que não sabia de nada. Mas era tarde demais. A notícia do processo e das denúncias se espalhou rapidamente pela vizinhança. Pessoas que sempre desconfiaram do comportamento deles agora falavam abertamente. A reputação de Vanessa como corretora de imóveis despencou. Clientes cancelaram contratos, parceiros romperam negócios. Daniel recebeu uma notificação da empresa onde trabalhava, informando que ele seria investigado por uso indevido do meu material intelectual em projetos corporativos. E Jason? Bem, a escola finalmente foi informada sobre seus comportamentos. Foi obrigado a passar por uma avaliação psicológica que confirmou um diagnóstico preocupante: transtorno de conduta. Enquanto isso, eu observava tudo à distância, com a serenidade de quem sabia que estava apenas colhendo o que havia plantado com paciência. Não precisei levantar a voz nem uma vez. Eles mesmos cavaram o buraco onde caíram, e quanto mais tentavam se justificar, mais se afundavam. As brigas entre eles começaram. Vanessa acusava Daniel de ser fraco e de não ter controlado a situação. Daniel culpava Vanessa por tê-lo arrastado para aquela confusão. Jason, sem supervisão, se tornou ainda mais agressivo, culminando em um incidente na escola que resultou em sua suspensão. A família que parecia tão unida contra mim agora estava em ruínas, implodindo por dentro. Quando o prazo para desocuparem a casa chegou ao fim, eles tentaram negociar. Vanessa apareceu com uma expressão que misturava raiva e desespero. Podemos devolver tudo o que pegamos. Podemos até conseguir ajuda para Jason. Mas retire o processo, Ellie. Pelo amor de Deus. Eu apenas respondi com calma. Promessas não significam nada sem confiança. E essa vocês destruíram. 2 meses depois, deixaram a casa. Levaram apenas o que era deles de fato, que não era muito. Eu fiquei com as chaves nas mãos e uma sensação agridoce. A vitória tinha um gosto forte, mas também um peso. Eu havia conseguido justiça, mas a um custo irreversível. A relação com meu próprio filho e neto. Ainda assim, eu sabia que era necessário, porque permitir que continuassem seria entregar de bandeja a minha dignidade. E dignidade, aprendi da forma mais dura, é algo que não se negocia. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, um silêncio verdadeiro e não o carregado de tensão que me acompanhou por tanto tempo, senti como se respirasse pela primeira vez em meses. Olhei para cada cômodo, cada objeto que havia sobrevivido àquele período sombrio, e decidi que não permitiria que minhas memórias ficassem presas à dor. Reorganizei tudo. Replantei o jardim que Vanessa havia negligenciado. Dei nova vida ao espaço que eles tentaram transformar em um campo de batalha. Com a ajuda de Marta e Beatrice, a Second Chances Foundation ganhou força. Não era mais apenas um símbolo da minha vingança. Tornou-se um projeto vivo, capaz de mudar destinos. Jovens vítimas de bullying receberam apoio. Idosos abandonados encontraram uma rede de acolhimento. Cada bolsa de estudo entregue era como um grão de esperança sendo plantado em solo fértil.
Era minha forma de transformar o veneno que eles me deram em remédio para outras pessoas. As palestras vieram naturalmente. Antigos colegas da universidade me convidaram para falar sobre abuso familiar e a importância de manter autonomia na velhice. No início, fiquei nervosa. Achava que minha voz tremeria, que a dor ainda seria muito recente. Mas no instante em que pisei no auditório e vi os rostos atentos, percebi que cada lágrima que derramei antes me preparou para aquele momento. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era uma sobrevivente com uma mensagem poderosa. Nas palestras, falava com franqueza. Contava como o abuso não vem sempre de estranhos, mas muitas vezes das pessoas mais próximas. Explicava como pequenos sinais, objetos fora do lugar, conversas suspeitas, olhares calculados, podem ser o início de algo muito maior. E, sobretudo, mostrava que nunca é tarde para retomar o controle. Ver nos olhos das pessoas aquela mistura de choque e alívio me dava forças para continuar. Ao mesmo tempo, reconstruí minha rotina pessoal. Retomei meus hobbies antigos, voltei a escrever minhas memórias e reencontrei amigos que Vanessa havia afastado com suas mentiras. As visitas à minha rede de apoio se tornaram momentos de alegria genuína. Era uma nova família, escolhida por afinidade, respeito e afeto verdadeiro, não apenas por laços de sangue. Daniel, eventualmente, começou a dar sinais de arrependimento. Mandava cartas tímidas, tentando justificar suas atitudes, culpando o medo, a pressão, a influência de Vanessa. Eu lia, mas não respondia de imediato. Sabia que o perdão, se viesse, teria que ser construído com ações, não apenas palavras. Jason, por sua vez, entrou em um programa intensivo de terapia. Recebi notícias de que começava a apresentar pequenos progressos, mas mantive distância. Ainda não era o momento para um reencontro. A casa, antes carregada de dor, se transformou em um refúgio. Um dos quartos virou meu estúdio de escrita, outro uma biblioteca para os alunos que recebiam bolsas da fundação. As paredes que testemunharam traições agora acolhiam risadas, conversas inspiradoras, novas histórias. Ali, percebi que reconstruir não é apenas refazer o que foi destruído, mas criar algo completamente novo, com propósito renovado. E, ao olhar para tudo o que havia acontecido, entendi que minha história não era apenas sobre vingança. Era sobre resgate. Resgatar minha autonomia, minha voz, minha capacidade de escolher quem merecia permanecer na minha vida e, acima de tudo, deixar um legado que fosse maior que a dor que me trouxe até ali. Meses depois, a vida tinha um ritmo diferente. A fundação prosperava, as palestras se multiplicavam e eu já não sentia o peso da solidão. Ainda assim, havia momentos em que a memória do que aconteceu me visitava, não com tristeza, mas com uma estranha serenidade. Eu sabia que nem todas as feridas cicatrizam por completo, mas aprendi a conviver com as marcas sem deixar que elas me definissem. Daniel começou a aparecer discretamente nas minhas palestras. Ficava ao fundo, em silêncio, como se ainda não tivesse coragem de se aproximar. Um dia, depois de um evento, ele esperou até o salão esvaziar para me dizer apenas: "Estou tentando ser melhor, mãe. Para mim, para o Jason. Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas estou tentando." Foi a primeira vez que senti que talvez, um dia, haveria espaço para um diálogo real. Jason, por orientação dos terapeutas, escreveu uma carta. Suas palavras eram mecânicas, provavelmente ditadas em sessões controladas. "Eu sei que te machuquei. Estou aprendendo a entender por que fiz isso. Ainda não sinto como deveria, mas estou tentando mudar." Não era o pedido de perdão que qualquer avó sonharia em receber, mas era um começo, e às vezes começar é tudo o que podemos esperar. Olhei para aquela carta e pensei em como a vida é feita de escolhas e consequências. Nem sempre temos o controle sobre o que nos fazem, mas sempre podemos escolher o que fazer com o que recebemos. Eu escolhi não ser a vítima eterna. Escolhi reescrever minha própria história, mesmo que isso significasse perder quem, por laços de sangue, deveria estar ao meu lado. Aos poucos, entendi que família não é apenas quem carrega o mesmo sobrenome, mas quem escolhe estar presente com amor verdadeiro.
Beatrice, Martha, George, eles se tornaram parte da família que eu realmente precisava. Juntos, criamos algo maior que qualquer vingança. Um legado de esperança para quem achava que não tinha mais saída. Hoje, quando caminho pelo meu jardim renovado, vejo as flores brotando onde antes havia apenas ervas daninhas, e lembro que a vida também é assim. Às vezes, é preciso limpar o que está podre para dar espaço ao novo. Às vezes, é preciso dizer basta para voltar a florescer. Eu não reconciliei tudo. Não transformei o passado em algo bonito, mas transformei o futuro em algo melhor. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Porque, no fim, a maior vitória não é derrubar quem nos feriu, mas levantar-se de um jeito que eles jamais esperariam. E você? Já pensou em quais partes da sua vida estão esperando para serem reescritas? Histórias como a minha mostram que, às vezes, a maior força nasce no momento em que mais tentam nos quebrar. Nem sempre é fácil enxergar uma saída quando tudo ao redor parece conspiração e abandono, mas sempre existe um caminho para reconquistar a dignidade. Às vezes, ele começa em silêncio, com pequenos passos que ninguém vê, mas que mudam tudo. Se você já se sentiu desvalorizado, traído ou tratado como um fardo, saiba que você não está sozinho. Existe apoio, existe justiça e, principalmente, existe a chance de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. E talvez, assim como eu, você descubra que é muito mais forte do que imaginava. Agora, eu quero saber de você. Já passou por algo que te fez duvidar de quem realmente estava ao seu lado? Já precisou escolher a si mesmo, mesmo que isso significasse se afastar de quem deveria te amar? Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa e pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E não se esqueça, se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias como essa. Aqui, você sempre encontrará narrativas que inspiram, emocionam e nos lembram que a vida sempre pode ser reescrita. Histórias como esta nos mostram que nunca é tarde para virar o jogo e reconquistar o que é nosso por direito. A dignidade, a voz e a liberdade de escolher quem merece estar ao nosso lado. Se você se emocionou com essa narrativa, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que trazem reflexões profundas, lições de vida e, quem sabe, aquela força que você nem imaginava ter.